dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje resolvemos trazer um programa aqui para a gente discutir um pouco, informar vocês um pouco sobre o que é deficiência mental. Deficiência mental ou oligofrenia. Que a gente pega e vê esses casos, né, de familiares que estão aí preocupados com, às vezes, parentes e amigos, né, com deficiência mental e às vezes deixados até certo abandono, né, e é preciso cuidar deles. Então, o que é oligofrenia ou deficiência mental? Que é a mesma coisa. Significa todos os graus de defeito mental devido ao que leva a um desenvolvimento mental insuficiente, dando como resultado que o indivíduo é incapaz de competir em termos de igualdade com os companheiros normais, ou é incapaz de cuidar de si mesmo ou de seus negócios com a prudência normal. Então, a oligofrenia é exatamente isso. É um problema de deficiência mental que a pessoa às vezes não consegue nem cuidar de si, precisando de cuidar de terceiros, precisando de auxílio, às vezes de até entidades que possam receber, né, esses pacientes. Ocorre uma anomalia, na verdade, na estrutura ou da aparência do corpo, representando uma perturbação no plano pessoal e das relações do indivíduo com o meio que vive. Quer dizer, a pessoa não consegue se interrelacionar, não consegue produzir e às vezes acaba ficando ali completamente dependente. A variabilidade intelectual dentro da população, ela é estudada através do QI, que é o quociente de inteligência, né? Quer dizer, nós temos exemplos de QIs altíssimos, por exemplo, o QI de Einstein, né? Que era 160, mais de 160, um dos QIs mais altos que tem. Mas o QI, esse quociente de inteligência, como é que a gente mede ele? É muito simples. É tão simples que até qualquer um pode fazer isso, mas tem que haver uma avaliação da idade do paciente. Você divide a idade mental da pessoa pela idade cronológica. A idade cronológica é a idade que a pessoa tem em anos, né? A idade mental é a idade que a pessoa alcançou com o seu desenvolvimento cognitivo, né? É feita uma avaliação ali, que idade mental que ela tem. Então você divide a idade mental da pessoa pela idade cronológica e multiplica por 100. Aí você vai achar o QI. Considera-se normal um QI de 90 até 110, né? 90 a 110. Entre 70 e 90, diz que a inteligência é limítrofe. Entre 50 e 70, já existe deficiência mental, uma deficiência leve. Entre 36 e 50, a deficiência mental é moderada. Entre 20 e 36, a deficiência mental é muito severa. E menor do que 20, a deficiência mental é profunda. Essas pessoas aí têm dificuldade até para se alimentar, para deglutir, né? Para viver o dia a dia. Então o QI tem que ser observado, que de 90 a 100, né, é difícil você pegar um QI muito alto, né, um QI como esse que eu falei do Einstein aqui. Mas nós temos no Brasil, por exemplo, crianças com QI altíssimo, semelhante ao de Einstein. E no mundo também são as crianças excepcionais, né, que tem um QI altíssimo. Mas de 90 a 100 é o razoável, né? A deficiência mental não é uma patologia específica, mas uma síndrome que tem como sinal comum o déficit intelectual. A etiologia é muito variável. Existem inúmeras causas desse déficit intelectual. Para o trabalho de habilitação do deficiente, faz-se necessário que todas as limitações que acompanham o quadro principal, que podem ser reduzidas, devem ser, visto que isso permite àquela pessoa uma maior possibilidade de adaptação ao meio. Então, é preciso adequá-lo de forma que ele possa conviver com aquela deficiência. Nós temos aí
crianças com determinadas deficiências, por exemplo, as crianças com retardo mental, tipo mongolismo, né? Que podem conviver e convivem muito bem, são crianças alegres, né? Felizes, bem estruturadas na família, recebendo o apoio da família, né? Então, evidentemente que a gente encontra casos que a deficiência é profunda, mas casos de deficiência mais superficial. A instauração do projeto terapêutico deve ser realizada por equipe multiprofissional, com toda certeza. Na atenção primária, deve-se interferir nos aspectos nutricionais, porque geralmente essas pessoas às vezes, né, não se alimentam bem, e nos aspectos infecciosos, problema de higienização, né, dos dentes, etc., e assim por diante. Isso relaciona muito com a condição socioeconômica, que determina o padrão de saúde materno-infantil também, né? A descoberta de erros cromossômicos, através da técnica de aminocentese, que a gente faz a retirada do líquido amniótico, né, ainda com a mãe grávida, ela é feita entre a 12ª e 13ª semana de gestação, permite prevenir o nascimento de criança portadora de deficiência mental. De repente você pode fazer o diagnóstico intraútero daquela deficiência, sabendo o que está ocorrendo por ali, né? Então nós temos hoje técnicas avançadas de fazer testes diagnósticos e obter esse diagnóstico bem precocemente. E com isso, a gente fazendo toda a interferência, o tratamento adequado, mais precocemente. Isso vai ser muito benéfico para aquele paciente. A atenção secundária intervém na realização do diagnóstico precoce. Quer dizer, se você tem uma criança com deficiência mental, isso você tem que diagnosticar ele até os 3 anos, no máximo. Você não vai deixar, porque ele vai se beneficiar, o cérebro é muito plástico, né, no início. E ele vai se beneficiar muito dos cuidados que tiver nas épocas mais tenras de idade, né? O menino mais novinho, ele recebe, o tratamento deles geralmente tem mais êxito. Então consiste em programas de estimulação que tem por objetivo proporcionar às crianças maior facilidade para alcançar as etapas seguintes do desenvolvimento, estimulando a percepção, a motricidade, a cognição, a fala e a instalação de hábitos relacionados à higiene pessoal. Quer dizer, você pode estimular essas crianças a desenvolverem habilidades que, de repente, se passar dessa época, já passou dos 3 anos, se torna mais difícil. Então é preciso interferência cedo, para não virem os efeitos ruins depois. A atenção terciária propõe programas de acordo com o grau de deficiência mental, quer dizer, já passou a atenção primária, não cuidou. A secundária, então vem a terciária. A terciária é uma situação que a deficiência já se instalou, vai depender muito do grau daquela deficiência, né? Então são propostas de serviços de educação especial que visam tornar essas crianças capazes de agir livremente, alcançando o máximo das suas possibilidades e participando de forma mais integrada na sociedade que vive. Quer dizer, você vai fazendo tudo o que pode fazer, mas quando chega naquele limite que não foi feito nada no tempo adequado, você já encontra uma criança que está numa fase já quase que você não pode fazer muita coisa, né? A não ser dar apoio e cuidar, etc., né? Principalmente os familiares, né? Ou as casas que cuidam de pessoas com esse tipo de deficiência, né? Bom, faz-se necessária uma mudança na própria mentalidade social, com o indivíduo deficiente não mais sendo visto como um ser sem qualquer possibilidade, mas sim como alguém que, embora limitado, possa participar de um processo de adaptação social. Porque vamos que a pessoa não pode fazer tudo que a pessoa que tem cognição normal faz, mas ela pode ser instruída, orientada a fazer coisas até o limite que ela pode ir, você entendeu? Trabalhos manuais, coisas mais simples, né? Integração social, isso melhora muito para essas pessoas viverem, pelo menos, com dignidade.
Então, era isso que eu tinha para falar com você sobre deficiência mental no dia de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129